Então, voltamos ao Sem Censura, que hoje discute as consequências da dependência digital. Temos mais perguntas e mais comentários com Camila Abreu. Pelo Twitter, o Leone Damascena, ele diz que, para ele, o Marco Civil apenas aumentou o controle do Estado sobre uma área onde a individualidade devia ser preservada. O que você acha sobre isso, Carlos? Bom, acho que o Marco Civil, na verdade, ele acabou sofrendo várias críticas, por dizer, ao controle do Estado sobre a tecnologia. Essa crítica ela é compreensível, até porque você pode imaginar o seguinte, dentro do circuito das pessoas que trabalham com tecnologia da informação, você vai dizer, olha, a tecnologia evolui há tanto tempo sem a presença de lei nenhuma. Na verdade, a lei só vem para atrapalhar. Acho que essa é a primeira reação que a gente tem. Mas o que o Marco Civil faz, por ser uma lei que a gente chama de principiológica, é entender o seguinte, quais são as liberdades que a internet possibilita? O que a internet trouxe de bom? E como é que a gente garante que essas liberdades não vão ser minadas no futuro por uma série de fatores, seja governos autoritários, modelos de negócios de empresas loucos que vão acabar violando a privacidade de uma pessoa. Então, a ideia do Marco Civil é olhar para o futuro e, com isso, garantir liberdade de expressão, privacidade, a chamada neutralidade da rede, enfim, que é uma longa história. Mas acho importante deixar isso claro, porque esse tipo de reação é natural. Para que a gente precisa de uma lei sobre internet? E acho que a resposta é o seguinte, é muito comum se falar em free internet, ou internet freedom, ou seja, internet livre, né? Todo mundo gosta de lutar pela internet livre. Só que a internet livre não é a internet sem lei. Ao contrário, a gente precisa de uma lei que garanta a internet livre, as liberdades da internet. É uma regulamentação, não é isso, Exatamente. Carlos? E não é um código penal para a internet. Mas olha, quando a Camila falou isso, o Lucas disse sim, ou seja, ele acha que tem regulamentação demais. Foi isso que o seu... Não. É porque eu concordo com esse ponto de vista de que o Estado pode estar, sim, usando disso para controlar muito do que é postado. Porque o Estado tem um ponto de vista que é o ponto de vista do Estado. Então, se ele utiliza aquele marco civil de uma forma boa ou de uma forma má, a gente não sabe. Mas qual é o Estado, Lucas? É o Estado que eu digo instituição Estado brasileiro. Porque essa é uma questão interessante, porque no Marco Civil, ao contrário, né? O Marco Civil, quando menciona liberdade de expressão, tem lá em tudo que é canto, liberdade de expressão é protegida. Só que, é claro, a lei dizer que a liberdade de expressão é protegida não vai fazer com que a liberdade de expressão seja protegida. No final das contas, o que vai valer é o que a gente faz na rede e o que deixam a gente fazer na rede. Exatamente. Né? E aí, o Marco Civil tem alguns dispositivos que, na verdade, garantem a liberdade. Ele é até mais, vamos dizer, libertário. Ele é mais né? preservador de liberdade do que o contrário, é isso? Do que ao contrário. Ele tem um dispositivo, que é um dispositivo que eu também sou bastante crítico, que é a retenção de determinados dados por parte dos provedores. Mas qual é a questão aqui? Esses dados são retidos para que você possa investigar crimes na rede. Acioná-los. Né? E acionar, eventualmente, quem cometeu Descobrir ilícito. Quem é que postou as fotos da Carolina Dickman nua. Por exemplo, exatamente. E aí você vai lá no servidor Isso e foi até você motivo chora, de polêmica por conta do WhatsApp. Quando saiu de circulação, ele foi bloqueado, foi por exatamente uma questão judicial dessa, que ele não quis passar. O WhatsApp não queria ele não passar, quis passar os dados, os detalhes. Mas isso é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que você está fazendo isso, por exemplo, a empresa do WhatsApp, ou então a empresa Apple que negou também a CIA o acesso aos iPhones através de um programa que o governo pediu para conseguir achar a senha, para entrar no iPhone do suspeito de terrorismo. Do Estado Islâmico lá nos Estados Unidos. Isso, ótimo, está protegendo, tá. Mas ao mesmo tempo, você está dando para o Estado, para a instituição Estado, uma forma ali de, então se eu quiser eu posso pegar isso aqui e entrar na vida de todo mundo, porque a gente tem agora o acesso a isso e eu faço o que eu quiser com isso, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. É uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que pode estar protegendo, pode também estar causando... Eles nos dão privacidade, mas ao mesmo tempo quando o governo pede alguma coisa, eles abrem essa privacidade que antes nos garantiram. A gente sabe que a gente tem a privacidade, que aquilo ali está tudo encriptado. A gente sabe que a gente tem essa privacidade. Mas aí, quando você coloca isso na mão de alguém que, mas a partir de tal momento eu posso pegar essa informação e ver o que você está fazendo. Aí você perde essa privacidade. E isso não está no Marco Civil. E essa que é a grande discussão. Querem colocar isso no Marco Civil. E aí eu entendo sua crítica, Lucas. Dizer, na medida que você tem uma lei, de repente podem querer embarcar tudo dentro dessa lei. E aí o cenário fica
muito complicado. E acho que é uma crítica natural à própria ideia de regulação da internet. Mas esse ponto que te preocupa sobre criptografia, que é até bem próximo da discussão de Deep Web, ele não está no Marco Civil. Ou seja, ao contrário, o que se tem hoje é um debate para criar, como diria, uma situação em que você tivesse uma porta dos fundos, né? Para que você pudesse contornar a criptografia e ter acesso àquelas comunicações que aí estão colocadas. Nesse ponto, o Marco Civil, como uma lei principiológica, vai dizer que é protegida a privacidade e a proteção dos dados pessoais. O Brasil é um Estado pouco intervencionista, por exemplo. A gente sabe que a China é um país extremamente intervencionista no nível da internet. Com certeza. Intervém direto, bloqueia direto. O Brasil é muito intervencionista como Estado? Não, ainda não, e esperamos que não seja. E aí, por isso é que é importante que, caso o governo queira ser mais intervencionista no conteúdo da rede, uma das formas de parar isso é ter uma lei que diga, olha, o que você está fazendo é ilegal. E acho que é isso que o Marco Civil tenta fazer. Agora, o Brasil não é nem próximo do que a China faz em termos de controle de conteúdo. conteúdo. Mas aí eu queria acrescentar uma coisa, por exemplo, casos como o Facebook, por exemplo. Qualquer coisa que você poste, às vezes, um pouquinho fora da linha normal, o Facebook te bloqueia. Eu já tive uma amiga agora recentemente... Um pouquinho fora da linha normal... Às vezes você posta uma foto de nu artístico, um quadro com uma nudez. Tá. O Facebook entende aquilo ou através de algum aparato dele, né? ou alguma denúncia de algum usuário. Algoritmo certamente, porque eles não são tão rápidos assim, né? Pois é. Então essa amiga minha ficou 7 dias bloqueada porque ela foi postar uma imagem e que mostrava um corpo nu e de longe, quer dizer, não tinha absolutamente nada ofensivo. E aí o Facebook, aí eu queria que até que da menina lá, da foto do Vietnã, da menina correndo nua depois do bombardeio de Napalm, que o Facebook acabou retirando por entender que aquilo era nudez infantil. E é super interessante porque essa foto caiu porque o robô, enfim, o algoritmo, no final das contas, leu aquela foto e isso é nudez infantil, cai. E aí foi curioso que foi o editor de um jornal que publicou essa foto. E aí a própria primeira-ministra da Noruega publicou a foto e a foto caiu também. Assim, parabéns ao robô, que pelo menos não discriminou, né? Nem o editor do jornal, nem a primeira-ministra da Noruega. O robô não tem que ter noção do conteúdo, da intenção do conteúdo. Ele só tem que reconhecer certas coisas. E o problema é saber depois quem programa o robô. Porque é claro que, enfim, a discussão sobre ética e transparência de algoritmos é justamente essa. A gente quer que esse mecanismo não discrimine. Ou seja, independentemente de quem postou, se esse conteúdo é proibido pelos termos de uso da plataforma, ele cai. Tudo bem. Mas a gente precisa ter sempre um controle humano, porque é claro que o robô não vai ter a sutileza de saber se é uma foto histórica, não é? Mas voltando à Deep Web, Lucas, você vai sempre lá? Muito pelo contrário, nunca fui. Eu sei bastante sobre a Deep Web, tal, que eu leio em artigos. Hoje em dia, muita gente fala sobre isso, mas eu nunca entrei, não tenho nenhum interesse em entrar, porque não vejo nada proveitoso. Eu também não acesso. Ana Lúcia. Isso é muito novo. Eu acho que tem muito pouca gente que tem esse acesso. Carlos, já foi, claro, porque vezes, não pode nem brincar com isso. Né, mas não é nada que me interesse, além de academicamente. Também não. Eu acho que tem tanta coisa boa na internet para a gente buscar esse lado ainda, aí. Né? Pelo menos não é o meu perfil. Vamos lá, quais são as novidades que estão surgindo aí nesse universo do games que você estava falando? Então, a gente estava até comentando aqui no intervalo sobre a realidade virtual. A realidade virtual acho que é o próximo passo, já é um passo real que a indústria de games deu. E ela permite a você entrar dentro do cenário do jogo. Você vai viver de uma forma real com óculos. A gente tem principalmente o Oculus Rift para jogos de computador e o PlayStation VR, que foi lançado recentemente para console de videogame, para o PlayStation 4. E é uma experiência única. Para quem nunca usou, você tem a noção real, você vê o cenário na sua frente, abaixo de você, em cima, você tem atrás. Vertigens. Dependendo do jogo, sim. É verdade. Você coloca... eu ganhei esse óculos na compra de um aparelho e você coloca o óculos, você se sente com vertigens. Às vezes você tem um vídeo na internet aparecendo agora, que a menina está num shopping usando isso, está numa montanha russa. As pessoas têm que segurar ela porque ela vai cair.
a sensação dela é de queda na montanha-russa. Nós tivemos agora, na última edição mesmo da BGS, a gente teve um stand que apresentava essas novidades, alguns apresentavam, e um dos jogos era exatamente essa montanha-russa. E para quem tem medo de altura, por exemplo, é uma experiência real. A gente via ali, só que pode ser usado de outra maneira também. Claro, até como terapia. Mas nós, psicólogos, a gente usa muito em terapia. A gente faz, porque a gente trabalha com exposições ao medo da pessoa, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela expõe, uma das técnicas é expor a pessoa. E às vezes você não pode expor, por exemplo, numa viagem de avião, porque a pessoa tem que ir fazendo gradativamente essas exposições. Então, por intermédio de uma simulação, no uma fundo. simulação dessa, simulação. você pode ir dando as doses gradativas até aquela pessoa relaxar em cima daquele medo e poder fazer exatamente uma viagem real de avião. E aí, no meio da viagem, ela diz, E tira perdeu os o medo. óculos, mamãe, tira os óculos, mamãe, que eu não quero sair mas daqui. nos óculos, ela pode falar, tira os óculos que eu ainda não estou Pois é, preparada. aí no avião ela não no vai poder avião, tirar os óculos. Então, aquilo é um bom exemplo para isso. Existem algumas aplicações, por exemplo, autoescola, hoje você já tem uma aplicação de realidade virtual que te ensina, num primeiro momento, a manobrar um carro e estacionar numa vaga. Médicos que utilizam também o ambiente de realidade virtual. Medo de dirigir. Uma série de Design de opções. interiores agora está lidando com isso, a parte de arquitetura, de design de casa, de apartamento, você poder modelar toda a casa ali e você entrar e já visualizar como vai ser, ou então mudar toda a parte de decoração da tua casa e ver como ela vai ficar. Põe o sofá ali, em vez de você empurrar a noite toda os sofás. Exato. Antes de você comprar, você pega o modelo, através de serviços que vão fazer a modelagem daquilo, você coloca no VR, na realidade virtual. Você vê como já tem jogos com esse tipo Eu ainda não, de... porque aqui no Brasil ainda está chegando num preço muito caro. E essas coisas acabam sendo baratas em quanto tempo, hein, Marcelo? Então, eu acho que é uma tecnologia que, pelo menos nos próximos 3 anos, ela ainda vai se popularizar, vai se tornar mais acessível para todo mundo. No Brasil, por exemplo, a gente não tem ainda o PlayStation VR, ele deve chegar... PlayStation qual? Que é o óculos de realidade virtual do PlayStation. E a gente acredita que nos próximos meses comecem a aparecer com lançamentos nacionais. E, sem dúvida nenhuma, por outro lado, é o objeto de desejo de todo mundo. Quando a gente faz os nossos eventos, dentro do nosso suporte ou das redes sociais da BGS, a gente verifica que o que mais procuram é aonde eu vou encontrar realidade virtual na feira. E são as filas de 3, 4, 5 horas para testar uma grande novidade. Eu mesmo assim, eu fico ansioso enquanto jogador, enquanto professor, assim, né? Você vai na feira dele lá? Vou, assim, e já pensou a possibilidade que isso... Dá uma aula virtual, né? Exatamente, assim, fantástico. O quão rico vai ser a gente nem poder estar trabalhando com isso dentro da escola, assim. Uma delícia. Camila, você tem uma notícia? Tenho. Vera, acabou de confirmar que o ministro Teori Zavascki estava no avião que caiu de São Paulo para Paraty hoje. Pediram para dar a notícia. Caramba, ele estava justamente estudando toda a história da lavagem que passava por ele hoje. Sim. Para o pessoal saber mais informações, a Agência Brasil está divulgando na internet. Enfim, só para trazer essa repercussão. Caramba, isso é uma Isso é uma situação notícia muito ruim. Preocupante. Né? Dá tempo de fazer uma pergunta só para aliviar um pouquinho para o Marcelo? Hein? Dá para fazer uma pergunta para o Marcelo? Claro. A gente está vendo aí também a tal da crise de empregabilidade. O mercado de games é uma porta aberta para quem está buscando esse mercado de trabalho, Marcelo? Olha, não tenha dúvida, até porque o mercado de games ele sofreu menos com essa crise econômica, é um mercado que ele continua crescendo no mundo inteiro, oferece oportunidade não só para o desenvolvimento aqui no Brasil, explorando o mercado nacional, mas o mercado internacional. Você pode criar um jogo aqui no Brasil e comercializar ele nas lojas de aplicativos, por exemplo, para o mundo inteiro. E ele já emprega, dezenas de milhares de pessoas no Brasil e a tendência é que isso cresça ainda mais nos próximos anos. Tem uma média de salário? Dá para você dar uma ideia para a gente? Só para a turma poder, de repente, quem sabe, se entusiasmar. Oscila. O Lucas já está fazendo cinema, já pensando na parte de games. Não está não, Lucas? Eu acho que você tem salários, tem uma média salarial que ela pode até ser superior a outras áreas e você vai ter oportunidades para todos os cargos, para todas as categorias e para profissionais que são mais novos, sem experiência, mas também para aquele profissional que já é mais sênior.
A gente tem no Brasil cerca de, por exemplo, 400 estúdios que criam games. E todos eles dependem de uma pessoa mais experiente para que tenham um sucesso maior. Mas, na sua grande maioria, ainda são alunos que acabam se formando, se reúnem em grupos e criam uma startup. Essa startup vai dando seus primeiros passos e, em muitos casos, o projeto delas é adquirido, é disponibilizado em parceria ou não em um grande console, uma grande plataforma, e aí sim eles começam a ganhar dinheiro com esse negócio. Mas é uma oportunidade e tanto, não só para quem é da área de programação e design, mas psicólogos, profissionais de marketing, de vendas, envolve tudo, jurídico, você tem... Não, é um mercado de trabalho bilionário, completo. Não, e é bilionário. Agora, né? qual é a área que é mais demandada? São os roteiristas? Olha, roteiristas, mas assim, se a gente falar de mercado de games, é claro, os programadores, designers, artistas 3D, sem dúvida. Mas hoje em dia é uma preocupação muito grande com a qualidade do conteúdo. Então, historiadores envolvidos cada vez mais. Com certeza. Por falar nisso, deixa eu chamar Brasília, porque Brasília vai entrar com um boletim jornalístico agora. Por favor.